Bem-vindo a Japolimona, é sempre um prazer enorme estar com vossa audiência. E nas segundas-feiras aqui no canal a gente sempre faz um bosquejo e um resumo dos principais fatos geopolíticos que aconteceram principalmente lá no Oriente Médio, principalmente envolvendo o conflito Israel-Hamas. Mas nesse vídeo a gente também vai falar um pouquinho das falas de Zelensky em relação ao seu acordo aí para uma paz lá na Europa. Ele colocou aí alguns pontos que ele não abre mão. E a gente vai trazer isso aqui nesse vídeo, já que hoje vai ter um encontro aí com ele, né? Vai ter um encontro com Donald Trump e mais alguns líderes europeus lá na Casa Branca. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Japolimono, sempre ativando o sininho de notificações para ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Chega de mais delongas e vamos logo discorrer essa informação, e vamos começar com essa informação que envolve os protestos que aconteceram lá em Israel, que algumas fontes dizem que foram poucas pessoas, outras dizem que foram milhares de pessoas que foram às ruas protestar para que ocorra a libertação dos reféns lá na faixa de Gaza, que se haja um acordo para que esses reféns sejam libertados. Algumas fontes aí acusam de que é a extrema esquerda que está coordenando essas manifestações. Alguns políticos também dizem isso lá em Israel. O Benjamin Netanyahu também se pronunciou em relação a isso e falou aí o seu ponto de vista em relação a esses protestos, a essas greves aí que estão acontecendo lá em Israel. Netanyahu diz que greve nacional está distanciando a libertação de nossos reféns. Vamos trazer aqui direto as falas do Benjamin Netanyahu. Para progredir na libertação de nossos reféns e garantir que Gaza não seja mais uma ameaça a Israel, precisamos completar a missão e derrotar o Hamas, continuou ele, em comentários divulgados pelo gabinete do primeiro-ministro, determinado a implantar a decisão do Gabinete de Segurança adotada no início deste mês, solicitando que as IDFs conquistassem a cidade de Gaza, o que foi o ímpeto para o ataque de domingo. E aqui ele continua: insistimos não apenas que o Hamas seja desarmado, mas também que Israel imponha a desmilitarização da faixa de Gaza ao longo do tempo por meio de ações contínuas contra qualquer tentativa de rearmamento ou organização de qualquer grupo terror . Ele enfatizou que o Hamas quer que Israel saia completamente de Gaza, inclusive deixando o corredor Filadélfia ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito e o perímetro de segurança ao redor de Gaza. Isso permitiria ao Hamas se reagrupar, rearmar e nos atacar novamente, disse o Benjamin Netanyahu, já que era por essa região aqui onde hoje é o corredor Filadélfia, por onde entrava boa parte dos armamentos aí que o Hamas utiliza ainda, né, lá na faixa de Gaza. Aqui tá as fotos aqui de um dos protestos. O pessoal queimou pneu, trancou ruas nas principais avenidas lá em Israel, em protesto para que ocorra um acordo para a libertação dos últimos reféns aí. O canal 14 aqui colocou um ponto de vista de quem na verdade estaria por trás destes protestos. Publicado no News 14, o protesto de interrupção não conseguiu atrair multidões, mas criou engarrafamentos e interrupções na rotina. O núcleo duro do protesto, que inclui grupos de esquerda radical e estudantes, defende a recusa e a pressão sobre o governo para negociar um acordo de reféns e acabar com a AG. Algumas instituições, como a Academia da Ordem dos Advogados, aderiram ao protesto, mas o público em geral ainda se recusa a participar. Então esse é um ponto de vista aqui trazido pelo canal 14. E o Hamas nessa história também agora mandou aí recados aí para os mediadores, né, que eles estão, né, afirmam que eles estão prontos para discutir, mas será que eles vão aceitar os pontos de Israel? E quais são esses pontos? A reportagem aqui do Jerusalém Post traz quais são os pontos que os mediadores aí de Israel, de Benjamin Netanyahu, não abrem mão. Israel só concordará com um acordo que liberte todos os reféns em uma única fase, e nos termos estabelecidos para o fim da AG, afirmou o gabinete do primeiro-ministro naquela noite em um comunicado.
Os termos incluem desarmar o Hamas, desmilitarizar a faixa, controle de segurança israelense sobre a faixa e estabelecer uma autoridade governante que não seja nem o Hamas, nem a autoridade palestina, e que viverá em paz com Israel, de acordo com a declaração. Então, esses são os pontos aí que Israel não abre mão. Será que, de fato, vai o Hamas aceitar esses pontos aí e vai abrir mão de, por exemplo, como exige o Hamas, de que Israel saia completamente da faixa de Gaza e libertando até mesmo lá o corredor Filadélfia, lá deixando aberto lá para que o Hamas possa trazer aí novas questões bélicas para dentro da faixa de Gaza? Será que eles vão aceitar esses termos? Acho muito difícil. De novo, posições muito extremadas e é bem provável que isso não dê em nada. Enfim, mas falando em negociações, hoje, segunda-feira, o que vai acontecer? Donald Trump vai se reunir com Zelensky novamente, colocar os pontos aí desse encontro que ele teve com Vladimir Putin lá no Alasca e ver aí se sai alguma coisa. Porém, o Zelensky, no domingo, já deixou alguns pontos aí, divulgou na mídia uns pontos nos quais ele não abre mão para uma negociação aí de paz, né? A Ucrânia não se retirará de Donetsk, a unidade europeia é crucial, um fim rápido para agir é uma necessidade. Se Putin recusar o encontro Trump-Zelensky-Putin, sanções devem ser impostas à Rússia. Esses são os pontos aí que o Zelensky, ele simplesmente não abre mão para que aconteça uma negociação de paz entre russos e ucranianos. E aí, dentre essas questões aí dos conflitos nevrálgicos, essas posições extremadas, tanto no conflito Israel-Hamas, quanto no conflito Ucrânia e Rússia, você acha que de fato sai aí em algum desses situações nevrálgicas entre nações? Será que sai de fato esta semana alguma resolução, algum acordo aí para que finde pelo menos um desses dois conflitos? O que você acha em relação a isso? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.